Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao que eu havia dito, que nós faríamos alguns vídeos sobre adubação, hoje eu vou falar ligeiramente sobre o adubo e o fertilizante, né? Que o adubo, o que acontece na natureza? Na floresta, as plantas vão se autoalimentando. Caem as folhas de uma árvore que vai alimentar outra árvore, né? E assim por diante, uma vai alimentando a outra. Quando nós tiramos essa planta da natureza, nós levamos para casa, colocamos num vaso ou mesmo no solo, não há essa troca de nutrientes. E o solo, a terra, começa a empobrecer, né? E o que nós devemos fazer então? Para manter a terra e manter a planta saudável, nós temos que adubar periodicamente. Eu sugiro em plantas frutíferas, por exemplo, né, que a adubação seja feita de 3 em 3 meses, né, para que não perca nutrientes. Principalmente se a planta estiver em vaso, que cada vez que você rega a planta, parte dos nutrientes vão embora, são carregadas pela água, né? Não é aquilo que ela se fixa como na floresta, como eu disse anteriormente. Mas o principal assunto de hoje é que eu vi algumas coisas aqui, as pessoas ensinando a adubação de maneira errada, né? Estou falando para você vir aqui e espalhar o adubo aqui por cima da terra. Não acontece isso. O que nós vamos fazer então? Nós vamos. Eu vou mostrar, desculpe, eu vou mostrar duas frutíferas aqui carregadas. Uma é uma mexeriqueira, né? Que eu fiz de alporquia há alguns anos. E, aliás, há 2 anos, né? E já deu fruto uma vez. Só que como não tinha abelha aqui, para polinizar, deu uma ou duas frutas só. E dessa vez um amigo meu me arrumou algumas abelhas jataí que eu estou criando aqui, né? Abelhas jataí, e elas estão polinizando as plantas e está fazendo um sucesso. Eu vou mostrar então essas duas plantas carregadas de frutos e depois nós vamos mostrar a maneira correta de fazer a adubação, certo? Vamos lá. Então, vamos mostrar aqui, como eu falei, duas frutíferas carregadas. Isso é o resultado da adubação e da fertilização, tá? Não adianta você colocar uma planta em vaso que você traz ela carregada de frutos ou de flores de uma floricultura, você coloca ela no vaso ou mesmo na terra e esquece ela lá achando que o problema é de Deus. Não é, você tem que cuidar da planta, você tem que alimentar a planta com adubo e com fertilizante, né? Fertilizante, o adubo normalmente, como eu falei, de 3 em 3 meses, né? E a fertilização, o fertilizante, o ideal é usar um pouco antes da floração, se você souber qual é o mês correto que a planta ou estação do ano que a planta vai frutificar. Aí você já fertiliza ela um mês antes e logo em seguida, quando começar a floração, fertiliza novamente. Vejam que essa planta carregou, é a segunda vez que está frutificando, foi uma oporquia que eu fiz, tá? Da outra vez não deu frutos, acho que deu uns 2 ou 3, né? Mas dessa vez aqui carregou. Eu consegui algumas abelhas já tá aí. Vejam os frutinhos. Vejam aqui que as flores já caíram e estão os frutos aqui, né? Outra coisa que eu falo também é nunca toque nos frutos pequenos, certo? Porque nós temos energia estática no corpo, eletricidade estática, e isso pode simplesmente dar um choque e matar a planta, né? Dificilmente você vai ouvir falar isso, mas é verdade. Eu fui técnico de informática há um tempo, né? E nós usávamos uma pulseira antiestática para evitar tocar nos circuitos, porque a gente queima os circuitos.
se queima os circuitos, que é uma coisa metálica, você imagine uma coisa orgânica, né? Tão sensível como é um fruto no começo, certo? Então vamos lá que eu vou mostrar agora outra frutífera também carregada. Então, vamos à sequência. Eu vou mostrar aqui essa moreira, é uma moreira portuguesa, né? Também, veja, já é o terceiro ou quarto ano que ela dá amoras. Novamente, é uma moreira gigante, né? Novamente, como eu disse, só é possível isso com a fertilização feita de maneira correta e periódica, certo? Então, é só mostrando isso daqui porque, como eu falei, eu vejo várias e várias vezes em redes sociais, em grupos do Facebook, por exemplo, pessoas falando: ah, comprei uma moreira, ela veio carregada, certo? Depois parou, não deu mais. Por quê? Quando você compra, você pode ver que a terra onde está a planta é uma terra sem, digamos assim, que a planta não se fixa. É uma terra que você pega ela assim, ela se desmancha toda, né? Não é uma terra boa para a planta. O que acontece ali? Ela é usado o fertilizante em excesso para frutificação e para, evidentemente, para vender, né? Mas para você ter essa planta, você conservar essa planta produzindo, você tem que colocar no vaso com uma terra boa, uma terra preta, né? Um bom substrato, uma terra preta misturada com um pouco de areia, né? Para que as raízes se fixem, né? Que tem um sistema radicular fixado ali dentro, e você vai manter todos os elementos orgânicos da planta adubando periodicamente. Então vamos lá que eu vou mostrar a maneira correta e os adubos muito bons para plantas frutíferas. Vamos lá? Então, vamos agora mostrar aqui como é feita a adubação de maneira correta. Eu vejo, já vi aqui várias vezes a pessoa falar: ah, você pega o adubo, certo? Pega um pouquinho de adubo. Isso aqui é o esterco bovino, tá? O pessoal fala: você pega um pouquinho de adubo e joga ali, certo? Joga água e tá pronto. Errado, tá? O que acontece? Você fazendo isso, mesmo que você coloque uma grande quantidade de adubo aqui, certo? Vai formar quando você regar, vai formar uma crosta de adubo aqui em cima. Isso não vai adiantar nada para a planta, né? Não vai atingir as raízes, aliás, a pé. Não vai transferir os elementos importantes para a planta, vai ficar tudo aqui em cima, né? Depois seca com o sol, a poeira acaba virando poeira e você não fez nada. Então nós vamos mostrar aqui. As plantas, né? Elas necessitam de três elementos básicos, né? Que é o nitrogênio, o potássio e NPK, né? O NPK. Nitrogênio, potássio e fósforo, né? Cada um com a sua função, e nós vamos explicar detalhadamente depois o que é o NPK, como se faz um NPK orgânico e para que serve. Na verdade, a planta ela precisa de 17 nutrientes e os três principais macronutrientes, que é o NPK. Mas por enquanto, vamos falar então sobre adubação. Para a adubação da frutífera, o que você deve fazer? Ou para qualquer planta, você deve fazer um sulco ao lado, né? Nunca evitar sempre que fazer isso próximo, muito próximo ao caule. É claro que num vaso isso nem sempre é possível, mas a gente faz mais afastado possível do caule, certo? Nós vamos abrir um sulco aqui. Aqui e na adubação, o que é bom para a planta, para frutificar? Um pouco de frutificar e manter o solo firme, né?
Ou seja, aliás, o solo ideal para a planta, né? Nós vamos colocar aqui então, nesse caso, vou colocar 2 colheres de adubo de esterco bovino, né? Eu estou colocando de pouquinho, mas dá 2 colheres aqui. Não precisa mais que isso. Vamos colocar um pouco, 1 colher de farinha de osso ou farinha de ovos, né? E torta de mamona. Torta de mamona e farinha de osso eu não encontrei, então estou colocando farinha de ovos. Eu tive que improvisar, né? No caso aqui, o humus de minhoca seria bom também, mas não se aduba com humus de minhoca. Tá? O humus de minhoca quando se prepara a terra para adubar. Ou então você abre profundamente aqui ao lado, coloca o humus de minhoca e cobre. Então o que nós fazemos? Vamos misturar isso daqui, que seria farinha de osso, esterco bovino e torta de mamona. Tá? E vamos colocar nesse suco, assim. Como nós vamos fazer isso, como eu disse, periodicamente, de 3 em 3 meses, mais ou menos, né, não precisa colocar muito, porque senão vai acabar se perdendo também, né? A gente tem que colocar o que a planta necessita, nem mais nem menos, certo? Fazemos isso aqui, cobrimos, certo? Eu não costumo regar na hora, tá? Eu não costumo regar na hora. Eu deixo isso daqui mais ou menos umas 2 horas e depois eu venho e faço a regação. E na primeira rega não regue muito, apenas o suficiente para molhar esse adubo, né? Depois no dia seguinte você já começa uma rega mais abundante, certo? Então é isso, pessoal. Curtam o canal aí, se inscrevam e dê um like aí, mande sugestões. Eu tenho recebido inclusive sugestões e até mesmo por algum desconhecimento meu, eu fui alertado sobre algumas coisas que eu não sabia que existia, por exemplo, cacto mandacaru de 6 hastes, né? A moça foi muito gentil, falou para mim que eu estava enganado, que existia de 6 hastes. Eu nunca vi. Então, é isso, eu estou sempre aberto a sugestões, né? Eu estou aqui para aprender também, meu conhecimento é empírico, eu não tenho nenhum curso, nem nada superior nessa área. Mas é isso então, pessoal. Vamos lá, muito obrigado. E como eu falei, se inscrevam no canal e nos ajude. Até mais.